E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med, dando continuidade à sequência de episódios com o médico residente falando sobre as especialidades médicas. E hoje a gente vai contar com nada mais, nada menos que a doutora Aline Barros, para falar sobre uma especialidade que eu diria que é bem específica, né? Que ninguém bota a mão, que é a oftalmologia. É um mundo à parte da medicina, digamos assim. É outro universo. E aí, vou apresentar ela aqui, eu vou dar uma respirada, porque o currículo é um pouco extenso. Ela é formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialização em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura, título em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fellowship em retina pela AFAV também, que é a Fundação Altino Ventura, título de especialista em retina pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Ela atua na clínica e na parte cirúrgica da residência médica da Fundação Altino Ventura, chefe do setor de oclusões vasculares da retina, também na FAV, cirurgiã de catarata na FAV e oftalmologista do Hospital dos Olhos de Pernambuco. E além disso tudo, fundadora e diretora pedagógica do médico residente. Seja bem-vinda, dona e doutora. Proprietária. Vocês falam assim, a gente nem acredita que viveu tudo isso. É verdade, dá uma respirada Eu agora. fico me perguntando se algum dia eu vou chegar lá. Chega. A gente Chega tá antes do que vocês pensam. Oh, glória a Deus. É um prazer receber a senhora aqui. Seja Igualmente. bem-vinda. Obrigada. Bom, doutora, seja muito bem-vinda, né, ao nosso podcast. Para começar, a gente queria saber, do começo mesmo, como é que é a residência de oftalmologia? Então, a residência em oftalmologia é uma residência de acesso direto, então você termina e você vai direto para oftalmo, até porque seria estranho se não fosse. Sim. Porque a gente reseta um pouco e recomeça do zero. Sim. Então, realmente, não precisa fazer nada antes, você vai direto para a residência. São 3 anos. Nesses 3 anos, você se forma um oftalmologista generalista. Então, isso existe. Caramba. E depois desses 3 anos, se você quiser, você pode ir à frente com R4 ou um fellowship, que é o equivalente. Então, quando você faz a residência, você é somente um generalista da oftalmologia. Isso. Caramba, É só um essa oftalmo. informação, eu não só, essa, exatamente, tipo assim, a gente se formou, a gente E é só médico. médico. Por aí. Poxa, É o interessante. primeiro passo. E aí, segue outras etapas depois dessa residência. Depois de 3 anos ainda existem Isso. outros steps, né? Se quiser, né? Não é obrigatório, mas Mas é como a interessante. maioria das especialidades médicas, a tendência é você ir se subespecializando cada vez mais. E como é a residência? Tipo, porque ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe nada de oftalmo na faculdade, né? A gente tem uma cadeira de oftalmo Segredo. na faculdade, mas Segredo, mas assim, ninguém sabe sobre nada. a gente não entende muita coisa, sabe que tem a córnea, tem o cristalino, a retina e tal, e pronto, né? E um pouquinho, e dá uma palhinha sobre ângulo aberto, ângulo fechado. Já viram demais. Isso mesmo. Catarata e tal, quando você vê assim, mas enfim. Glaucoma. Como que é esse processo de entrar na residência? Tem algum curso, assim, quando a pessoa entra na residência, alguma preparação? Como é que funciona a residência? Tem. A maioria dos hospitais que tem residência em oftalmologia tem um curso básico em oftalmologia. Você passa algum tempo, geralmente uma média de 1 mês, estudando a teoria do que é o olho, do que é o básico, do que é o glaucoma, do que é a retina, as partezinhas do olho, anatomia, fisiologia, embriologia e o básico das doenças, para que você entenda um pouco do que você vai começar a ver. Então, é um curso básico de teoria, bastante teoria, um daréu de informação, assim, bastante, um pancadão mesmo de informação, para você saber o básico da teoria para começar a ir pra Dura mais prática. ou menos quanto tempo? Um Assim? mês, médio mês. Um mês? Isso. Pra saber tudo sobre o olho. Mas você não aprende Tudo tudo, assim, né? não. Você aprende, assim, os nomes, você Meu aprende Deus o do básico céu. das doenças, Entendi. mas você não sai pronto pra fazer nada, praticamente. Tipo um primário do oftalmo. É tipo primário. É como se fosse um dicionário da oftalmo. Você Entendi. aprende os nomes, as palavrinhas, um pouco de anatomia e tá pronto pra Entendi. ser largado na residência. Entendi. E depois desse 1 mês, como é que funciona ali? O R1, R2, R3, como é que é esse processo da residência? Os 3 anos de oftalmo, eles seguem uma sequência a partir do momento que você vai aprofundando as coisas. A partir de consultório, ambulatório, desde o começo, você é exposto a diversas doenças. Se você estiver num local com residência que tem as subespecialidades, como é o caso da Fundação, você tem ambulatório de todas as subespecialidades, você já roda pegando doenças assim, mais graves, mais de subespecialidade e tudo mais desde o começo. Então você vai vivendo mesmo a prática de um oftalmologista
normal. Uhum. Isso no ambulatório. A parte cirúrgica é que é um pouco mais com calma, por assim dizer. No primeiro ano, você faz mais cirurgias relacionadas à parte mais externa, porque aqui está o olho, então tudo que não entra no olho é mais fácil, porque a gente opera, são cirurgias micro, né? Então a gente opera com, a grande maioria das cirurgias, a gente opera olhando para o microscópio e a mão aqui. Então leva um tempo até você se adaptar a fazer um movimento que você não está vendo diretamente e você se adaptar à profundidade, estereopsia, né? A profundidade, saber dar um ponto sem estar olhando a distância e tudo mais. Então, como isso é mais perigoso se você estiver trabalhando dentro do olho, no primeiro ano, geralmente, a gente faz cirurgias mais externas. É cirurgia de retirada do pterígio, que o pessoal chama de carne crescida, são cirurgias da plástica ocular, calásio, esse tipo de coisa. Aí, no segundo ano, quando você já desenvolveu um pouquinho melhor essa habilidade de operar sem estar olhando diretamente para o campo, aí você começa a fazer as cirurgias intraoculares. A grande cirurgia da residência é a cirurgia de catarata. Aí, na maioria dos serviços, no segundo ano, você faz cirurgia de catarata, que a gente chama de extracapsular, que é uma cirurgia de catarata total, que a gente tira o cristalino inteiro, é uma cirurgia mais grosseira, mais necessária. E no terceiro ano, a gente faz uma cirurgia mais delicada, mais avançada, que é a facoemulsificação, que você tira a catarata com a maquininha que vai comendo a catarata como se fosse um negocinho assim com ultrassom, que aí é bem mais delicado, o risco de complicações é maior para quem não tem uma mão treinada. Então, no primeiro ano é mais externo, no segundo ano você começa o mundo das cataratas e no terceiro ano você faz a faco, que é a cirurgia que a gente faz mais no dia a dia mesmo. Entendi. Então, catarata tá para oftalmo, assim como vesícula tá para cirurgia geral. Isso, sendo que ninguém tem coragem de dar uma catarata no começo. No R1 você pode, no R1 de uma cirurgia, você pode tentar uma Depende, né? Porque tem a colecistectomia aberta e tem a colelap. Pronto, é como se fosse a faco e a extracapsular. Extracapsular é como se fosse uma colelap aberta. Uma colelap aberta. É como se fosse uma colecistectomia aberta. Enquanto a faca é uma colelap, você precisa de mais habilidade, mas a cirurgia tem a mesma função. Uma analogia ótima. Achei bem... tem que ser didática, o oftalmo tem que ser didático para as pessoas. Entenderem, né? Os medicinas normais, as pessoas que não são assim tão evoluídas como a doutora Aline. Porque assim, eu acho o oftalmo uma galera assim, sabe, à parte realmente da medicina, um pessoal muito inteligente, de verdade. Porque eu acho muito difícil. Todas as áreas, né? Todas as áreas que a gente não tem aquela vivência, parece uma coisa de outro mundo. Outro mundo, é. Exatamente, mas assim, eu tenho pra mim que oftalmo tem, assim, na minha cabeça, né? Tem que ter um conhecimento de física que pra mim já é além de... Isso tem. Entendeu? Isso é um calo. Isso é um calo. Quando Física eu penso em oftalmo, pra mim vem aquelas lentes, né? Não, quando a gente dava no ensino médio ainda, já né? vem o E se gatilho. você, Convergente, divergente, saber, não sei até o quê. a prova de título ainda cai isso. Ainda cai isso. Qual o tamanho do espelho, a distância do espelho, É sério? que tem que ficar para o corpo aparecer todo. Noções de física. Ou Cai seja, até na prova de título. não é pra mim. Caramba, eu não sabia não, achei que tipo... Mas vou confessar que física nunca foi minha praia e eu tive que Olha aprender aí. as coisas que eu precisava aprender pra passar nessas provas. Não é jeito que a Então- gente aprende pro vestibular, a gente aprende pro resto que precisa. Então, dica 1, pra você que tá pensando em oftalmo e tá achando que não quer, não tem o perfil, porque não gosta de física, é mentira, falso. Pode fazer. Ela tá pode aqui fazer. e ela é O dia a dia não oftalmo. precisa. Então, doutora Aline, especificamente, assim, objetivamente, quais são as áreas que a gente passa? Qual os serviços que a gente consegue passar na residência, de forma... Tu diz de tópico? subespecialidades dentro do Isso. oftalmo? Retina. É muita, Como viu? o que é que Vamos você pensar. passa na residência? O que é que você vê, né? Os ambulatórios, que geralmente são os ambulatórios de subespecialidade, aí vão pelas partes do olho, né? Então a gente tem, vou começar de fora para dentro para ver se eu não esqueço nenhum. Plástica ocular, que vai mais as doenças externas. Córnea, que é essa parte da frente. Uveíte, que aí pega qualquer parte do olho, mais para trás. A catarata, que está no meio. Retina e vítreo, que é uma sub só. Glaucoma, visão subnormal. Estrabismo, já estou falando da parte de fora de novo. Estrabismo, que é o mesmo de oftalmopediatria. Neurooftalmo, também, a subespecialidade da gente não é do neuro, que algumas pessoas confundem. Meu Deus. E acho que só. Acho que eu não esqueci nenhum. E cirurgia refrativa. Refrativa é uma área, digamos, de passagem bem interessante. É. Muda a qualidade de vida das pessoas. É Eu fiz a massa. cirurgia refrativa e assim, minha vida
Uma outra. antes e depois, mas enfim. Às vezes antes da cirurgia refrativa, Aham. depois. Ele É tem massa. claramente esse marco, ele sempre fala. De vez em quando ele sempre lembra desse dia que ele voltou. Foi muito bom. Mas esse é o Primeiro dia relato após, comum assim, dos foi pacientes incrível. que fazem cirurgia refrativa. Incrível, é a esse. melhor sensação. Mas voltando, como é que foi esse processo de escolha? Por que oftalmo? Então, eu entrei na medicina dizendo assim, eu quero ser médica, não importa de quê. Aquela ilusão, né? E eu sempre fui uma pessoa muito empolgada, de tipo assim, tudo que eu passava eu gostava. Todo rodízio, toda coisa que eu passava, isso é massa, isso é massa, isso é massa. Já pensei em fazer tudo que vocês imaginarem de clínica médica. Gostava de tudo, achava tudo maravilhoso. Só não gostava das coisas que eu não palpava um resultado. Então, aquelas especialidades que tinham doenças muito crônicas, que você não conseguia atuar de verdade e ter um resultado no paciente, isso me afastava um pouco. Mas o resto eu gostava de tudo. Já pensei em fazer cardio, nefro, tudo que vocês imaginarem. Quando começou a parte de rodar, assim, rodízios de cirurgia, dessas coisas de procedimentos, eu disse, meu Deus, eu tô adorando fazer procedimento. Aí foi que o negócio ficou ruim mesmo, né? Porque eu tava gostando de mais coisas ainda. Até que um belo dia eu fui pra uma consulta com o oftalmo. Eu tava com calase, precisava operar. E aí, conversando, eu disse, pô, que massa. Aí comecei a perceber que, tipo assim, pô, os oftalmos são tudo gente boa, os oftalmos são tudo felizes. Eu não vi oftalmo Sou feliz. tipo, chorando, Aí reclamando você da apaixona. vida. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa aí, né? Aí já acendeu aquela luzinha. Aí quando eu fui marcar a cirurgia com esse oftalmo, ele disse assim, dia de segunda, quarta e sexta eu faço consultório, terça e quinta eu opero. Eu disse, opa, é isso. Tá tudo certo. É isso que eu quero fazer da minha vida. Meu Fazer Deus, 3 foi dias então- de consultório e 2 dias de cirurgia. Então foi por causa de um calásio. Foi por causa de um calásio que eu tive. Meu Deus. Aí eu disse, vou começar a ir atrás disso, pra ver se é isso mesmo. Aí comecei a olhar, gostei de otorrino também, que tem um pouco disso de clínica com cirurgia. Mas aí fui rodar, quando chegou no meu opcional, no último ano, eu rodei um mês de oftalmo, mas já tava com certeza absoluta que era isso. Poxa. Realmente eu acho que a profissão te escolheu, então, né? Porque a pessoa ir pra uma consulta de oftalmo e se apaixonar por esse ou esse. É complicado. Veja, aí é que mora o perigo. Ai, que lindo. Isso daí é isso daqui da oftalmo. Isso daí de você passar óculos, é isso daqui, um pedacinho bem pequenininho da oftalmo. É porque quem não tem problemas oftalmológicos vai pra consulta pra isso, pra escolher um óculos e tchau e bem. Você disse, minha gente, que coisa mais monótona da face da Terra é essa, né? Como é que alguém se Exato. apaixona por isso? Não se Que é o apaixona. estereotipo do oftalmo. Não se apaixona. Eu só conheço um oftalmologista que ele é especialista em passar óculos. O resto Existe essa especialização? existe. Existe você se aprofundar nisso, Entendi. entender mais de ótica, entender mais de algumas Entendi, coisas que te entendi. fazem ser melhor nisso do que os outros. Mas é num mundo assim gigante. Porque o oftalmo é gigante, é cheio de opções e a parte do óculos é uma parte bem pequenininha. Massa. Em relação a entrar no oftalmo, existe a opção de eu ser oftalmologista sem passar pela residência? Tem as especializações, né? As especializações de oftalmo, como a gente tem um conselho muito forte, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO prepara algumas instituições para fazerem especializações que funcionam aos mesmos moldes da residência. Então, você pode fazer especialização. Dentre todas as especializações, existem aquelas que são reguladas pelo CBO, existem aquelas que não são. Se você faz uma especialização regulada pelo CBO, ou seja, ela tem um molde muito parecido com o da residência médica, lá na fundação mesmo, tem residência e tem especialização, ninguém nem sabe quem é de um, quem é do outro, porque é tudo igual, todas as regras, tempo, tudo igual. Mas se você faz uma especialização que não é regida pelo CBO, aí você não tem muito controle. Então você tem que terminar a sua especialização, depois passar, salvo engano, 3 anos para poder ter o direito de fazer a prova de título. Entendeu? Tem que cumprir umas etapas a mais. Mas se Quantos for, anos, mais ou menos? se não me engano, são 3. Depois De terminar a especialização. Mas se é for naquela que não é... na que não é regida pelo regida CBO. pelo CBO. Na que é regida pelo CBO, assim que você termina, você já pode fazer a prova de título. E a partir do momento que você faz a prova de título do CBO e passa, você tem os mesmos direitos que alguém que fez a residência. Aí funciona igual. É porque a pessoa na residência ela já sai com registro, né? Ela já sai como especialista. Isso, Então... é porque a residência ela é regida pela Associação Médica Brasileira, a AMB. Então, se você termina uma residência, você já sai com o título da AMB e já pode tirar o RQE. Sim. Se você fez uma especialização pelo CBO, você precisa do título do CBO para poder ser aceito pela AMB e Entendi. poder tirar o RQE.
Mas aí acabam as restrições. E se você faz a especialização pelo CBO, regida pelo CBO, mas não passa na prova de título, você pode exercer a oftalmologia, mas você tem algumas limitações. Tem hospitais que não aceitam, tem serviços de fellow que não aceitam, alguns planos de saúde não aceitam. Tem alguns detalhes, mas não impede você de exercer, não. Entendi. Mas você não tem RQE. Então, na tua opinião, a especialização vale muito a pena, né? Tanto quanto. Dependendo do lugar que você faz a especialização. Tem especializações que são muito melhores do que outros serviços de residência. Entendi. Então, tem serviços de residência que são instituições de menor porte, e a gente sabe que oftalmo, a gente tem uma propedêutica armada muito forte. Então, se você não está num lugar que tenha preparação suficiente para ter exames de ponta, para ter tecnologia de centro cirúrgico de ponta, muitas vezes você tem uma formação mais falha. E a gente tem residências em hospitais assim. Então, você tem uma formação mais incompleta. Enquanto outras especializações, a depender do lugar, você tem tudo igual a uma residência de ponta. Então, pode valer a pena, a depender de onde seria essa especialização. Uhum. E aí, acabei meus 3 anos, quero fazer um fellow. Quais são minhas opções? Então, o fellow, ele não é tão bem organizado quanto a residência médica. A maioria dos locais, você faz uma entrevista e análise de currículo. Então, é algo que tem uma variaçãozinha, assim, do serviço querer uma pessoa, querer outra pessoa, aquela coisa, né? De ter vantagem para quem já fez a residência naquele hospital, esse tipo de coisa. Mas, de uma forma geral, se você estiver num grande centro, você encontra todas as especialidades. Que seriam todas aquelas que... Todas aquelas que eu falei. Tudo aquilo tem fellow. Aí pode durar desde 1 ano até mais de 3 anos. Tem fellow que dura mais de 3 anos. Nossa, mais 3 anos dando só Mais olho. de 3 anos. Caramba, é um mundo realmente à É um parte, mundo, muito pequeno, mas enorme. Caramba, mais Interessante. Ela é reflexiva Tô agora, pensando, né? Mais 3 porque anos. eu sempre penso, não, hospital entrada direta, tal, 3 anos acabou. Rapidinho, né? E você é não. rica e pronto. Você é. Duas verdades. Rápido, nem vai ser rico e pronto. Exatamente. Poxa, são 6 anos no fim das contas. Eles não são tão felizes assim. Mas é bem variado, a depender da especialidade que você escolhe quando acaba. Entendi. Em relação à tua rotina dentro da residência, tu lembra mais ou menos... Residência não, foi especialização, né? Foi. Sim, né? Dentro, Era igual. Dentro do curso de oftalmo. Como foi, mais ou menos? Como era a tua rotina como residente? Então, eu fui da fundação, a coisa é um pouquinho diferente da maioria dos serviços. Então, lá a gente tem ponto, horário para chegar, horário para sair, as coisas são cheias de regras. Né? É bem organizadinho, A carga horária da gente se aproximava às 60 horas, realmente. A gente tinha plantão noturno, tinha plantão final de semana, porque sim, o hospital dá plantão. A depender do serviço que você está, se for um serviço de referência, você tem plantão de emergência, noturno, final de semana, feriado e tudo mais. Então, assim, lá na fundação, a gente chegava de manhã. Aí também tem um detalhe, se o seu local de residência tem uma carga teórica legal. Porque como a gente tem prova de título, geralmente os serviços que têm especialização, eles têm uma carga teórica legal para preparar melhor os alunos para a prova de título, porque a prova de título gera um ranking das instituições. Então tem isso também para levar em consideração. Então lá, todos os dias, de segunda a sexta, a gente de 7 da manhã às 8, a gente tinha aula. Então tinha um conteúdo teórico, cada mês era um módulo, então tinha um módulo de retina, depois um módulo de glaucoma, durante o ano, via todas as subespecialidades, fazia uma prova uma vez por mês para fixar esses conteúdos, né? Aí acabou aquela hora de conteúdo teórico, a gente ia para os ambulatórios. Aí geralmente tinha 2 ou 3 turnos na semana de centro cirúrgico e o resto era consultório, porque a gente praticamente não tem enfermaria, né? A enfermaria da oftalmo, na maioria dos serviços, é um quartinho onde fica um DPO que precisa dormir por questões sociais ou às vezes um transplante, algum detalhezinho bem pontual, mas a maioria não tem enfermaria. Então é consultório centro cirúrgico. Mas assim, tu chegava mais ou menos de umas 7 horas. 7 horas, tinha que bater o ponto lá, certinho. 7 horas da manhã. Saía. Ficava até mais ou menos meio-dia, tinha uma horinha de almoço, de 1 hora voltava e ficava até 5 da tarde. 5 acabava. Isso oficialmente, mas se você tivesse, por exemplo, no bloco, num turno de bloco cirúrgico, você podia ir até 7, 8, 9 horas da noite. Se você estivesse na emergência, você seguia o horário da emergência, que é o horário de plantão. Então, saía 7 horas da noite. Se tivesse muito cheia, você ficava até mais tarde para ajudar o colega. Final de semana também. Plantão, no caso. Esquema de plantão.
E melhora ou é sempre ruim assim? No R2 é melhor um pouquinho, no R3? No R2 é um pouquinho pior. Porque, vê, como o R1, como o oftalmo você chega zerado, o R1 ele é como se fosse um doutorando. Ninguém larga o paciente na mão do R1, porque, enfim, ele pode errar feio, sabe? Não tem uma base. Então a gente considera como se fosse um doutorando. Então todo mundo fica ali com a tutela de um R1. A tutela. O R2 fica com a tutela do R1. Então, o R2, além de saber fazer as coisas, ele tem que ficar o tempo todo ensinando para o R1, vendo se o que ele tá vendo é isso, é aquilo. Porque o oftalmo é muito visual, literalmente, né? Literalmente. Então, tipo assim, você discutir um caso com alguém não serve de nada. Você tem que sentar e ver o paciente, examinar o paciente que teu R1 tá falando. Porque senão você não vai ajudar muita coisa. Só que ele tá falando não significa muita coisa, sabe? Diferente de clínica, né? Que você Diferente vai falando de clínica. e você vai Se você tecendo. chega um R1 de clínica falando, atendi o paciente com isso e aquilo, tá tudo montado na sua cabeça. O oftalmo você tem que checar o que ele disse que estava vendo pra ver se realmente aquilo existe. Então no R2 segue mais ou menos essa rotina, sendo que com mais responsabilidade. No R3 as coisas melhoram, porque aí você tem, pelo menos lá na fundação, você tinha turnos dedicados à preparação para a prova de título, então a gente chamava de turno de estudo. Então 1 ou 2 vezes na semana você tinha um turno em que você ficava na biblioteca estudando para a prova de título. Você sai mais cedo. Assim, Uma folguinha. Mas assim, como é uma especialidade cirúrgica, sempre tem uns fominhas de centro cirúrgico que ficam ali esperando uma chancezinha de operar mais e tal, aí sai mais tarde. Fiquei curiosa em relação aos plantões. Como que seria esses plantões de oftalmo? O que é que chega em uma emergência? Olha, chega tanta coisa. O que é que chega mais? O que é que chega mais? Vê, é porque eu me formei no centro de referência. Então, o centro de referência era aqui em Recife, né? A FAV era centro de referência para o Norte e Nordeste inteiro. Sim. Então, tipo assim, tinha TFD do Acre que vinha operar com Meu a gente. Deus. Era esse nível. O que é Então, TFD? tratamento fora domicílio, desculpe. Quando você tem alguma necessidade de oferecer um serviço de saúde que não tem na sua cidade ou no seu estado, o governo daquela localização lhe leva para ser atendido onde oferece. Mas chegava na emergência um paciente... Tudo, na emergência, no ambulatório, no centro cirúrgico, de Caramba. todo canto. Aí, tipo assim, o volume era muito grande. A gente tinha dias de ter mais de 1000 atendimentos. Então, assim, é muita coisa. Gente, de olho? De olho. Então, chegava muito trauma, chegava crise glaucomatosa, descolamento de retina, conjuntivite, assim, de rodo. Épocas de surto de conjuntivite, era tipo assim, 400 atendimentos de conjuntivite no dia. Então, geralmente, conjuntivite é tipo a síndrome gripal da agora. Exatamente. Esse surto que o pessoal tá vivendo agora com a síndrome gripal, a gente vive desde sempre. Tipo, old no oftalmo. Agora, assim, como assim? Surtinho desse, normal. Eu tenho um amigo que é residente de oftalmo, e ele falou que mais chega trauma por Coca-KS. Tipo, a pessoa foi abrir a Coca-KS e bateu no olho. É verdade isso, né? Tem muito. Eu achei muito específico. De uma forma já... porque coisas de gás. Coisas de gás. Coca-KS São coisas assim, peculiaridades da oftalmo. Tampinha de coisa de gás, pode ser cerveja, pode ser o que for. Cerveja nem é tanto, né? Mas aquelas de estilo KS, esqueci o nome. Long neck. Long neck, pronto, sim. Tem muito. Coisas que tem gás. Lápis, criança tem muito furar o olho com lápis. Prender cílios com cola super bonder. Criança com piolho que a mãe bota álcool com semente de pinha, aí o álcool escorre, queima os olhos. Isso é o dia a dia do trauma da oftalmologia. São coisas bizarríssimas. Não é o trauma da cirurgia, mas tem cada um no seu porte. Tem as coisas bem interessantes, engraçadas. Quando chegava assim com o olhinho, a criancinha pequenininha com o olhinho assim queimado, a gente já fazia, passe ali, bote uma touquinha que a gente já sabia que era piolho. Ai, meu Deus. A gente se acostuma. Eu nunca nem vi isso de semente de pinha. Álcool com semente de pinha. Não vem nem aprender. Cultura popular. E durante esse período na residência, tem alguma história que marcou assim, que você olha pra trás e pensa, meu amigo? Eu acho que teve. Eu lembrei agora porque a gente tá vendo esse caso aí da filha do Tiago Leifert que tá com retinoblastoma, né? Pronto, eu tive uma pacientezinha de 2 anos que teve retinoblastoma, que teve que fazer a nucleação, que é a retirada do globo ocular.
foi algo que me marcou bastante. A gente tem foto com ela assim abraçada, ela brincando, pulando antes de entrar na cirurgia para fazer a enucleação. Porque criança é criança, né? Não tem noção. Nossa, o que tá acontecendo. Então, Realmente. isso me marcou bastante, essa cirurgia que eu participei. Acho que eu era R2. E coisa boa é dia a dia da gente, que é cirurgia de catarata. Assim, tem poucas coisas. Você acha que a pessoa da refrativa é feliz? Mas a pessoa Feliz da é a pessoa da catarata não enxerga total. nada, né? Muitas vezes a gente opera pacientes que estão assim há 10, 20, 30 anos sem ver nada, vulto no máximo, e a gente opera e no outro dia, quando vem pro primeiro DPO, já vem assim, vendo tudo, lendo. Então, tipo assim, a gente opera pessoas idosas que dizem assim que não conheciam os netos e já estão enxergando. Isso daí são as histórias felizes de oftalmo, mas graças a Deus isso daí não é uma coisa que outra, não, é o dia a dia mesmo. E na residência SUS você acaba lidando com pacientes humildes, né? Então acredito que vocês devam pegar muitos pacientes do interior Negligenciados, que, assim. O R2 que opera a cirurgia de catarata extracapsular, que é uma cirurgia que praticamente só é indicada para catarata total, é o dia a dia dele. É operar esses pacientes que vêm do interior, que estavam largados, que estavam incapazes, porque estavam com cegueira legal, e aí você opera em outro dia, o cara tá feliz da vida, enxergando tudo, lhe agradecendo, ganha presente, ganha carinho, ganha tudo, toda aquela felicidade do SUS, né? Oh, meu Deus do céu, amo barração, medicina da família. Em relação ao dia a dia do teu trabalho hoje, como é que ele é? Não, hoje. Meu dia a dia tá bem resumido por causa do EML, né? Mas assim, vamos pensar no dia a dia antes de começar o EML. Terminou o R3, o que é que... Então, você pode fazer o fellow, né, que, assim, na maioria dos locais, se você for para uma capital, por exemplo, hoje em dia já existe a demanda do paciente chegar para você perguntar que tipo de oftalmo é você, especialista em que é você. Isso já é a nossa realidade. Então, você faz o fellow e, geralmente, depois, se você tiver feito a sua formação no local onde já existe um grande centro, por exemplo, a fundação, ela tem um centro grande particular que é o HOPE, atrelado a ela. A fundação é a parte SUS do HOPE. Então, quando você é um bom residente, um bom fellow, eles já chamam você quando terminar o fellow, entrar na equipe deles. Foi o que aconteceu comigo, e aí você já entra no trem que já está andando, com uma equipe grande, um hospital que já funciona e tudo mais. Existe também a possibilidade de você montar um serviço próprio. Então, você geralmente monta um consultório, faz um pezinho de meia, porque o consultório de oftalmo também não é barato. Então, você faz um pezinho de meia, monta um consultório, ou na periferia, ou então no interior. Geralmente, quem faz isso é quem vai para o interior e tem muito espaço. E aí, você monta um consultório, geralmente consultas populares, mas aí já vai ganhando um dinheirinho. Se você gostar de operar, você começa a operar pelo SUS, aí vai fazendo um pezinho de meia maior, vai montando uma estrutura de centro cirúrgico e tudo mais. Quando você vê, você tem um hospital no interior. Somente. Se tudo der certo, né? Mas também não é pra todo mundo, pelo amor de Deus. Não é todo mundo que vai conseguir montar um hospital, não. Tem a galera que Mas vale a pena sonhar, né? Vale a pena sonhar, não quer demais. Se você quiser isso, você consegue. Assim, a gente sabe que não é barato, né? Um consultório de oftalmo. Quanto é que custa, assim, mais em noção de valores? Depende dos exames que você quer fazer. Se você quiser fazer, assim, todos os exames complementares que você precisa no dia a dia, bote uns 200 e pouco mil. Se você quiser fazer atendimento para passar óculos, fazer volume de atendimento de óculos sem exames complementares, com menos de 50 você monta. Eu achava que era mais caro, eu tô surpreso. Se você quiser fazer, assim, bastante exames, é bem mais caro. É bem mais caro, sim. As máquinas são caras. Não, como sempre, né? Sempre, acho que o que encarece, né, é sempre as máquinas, né? São pra exames rádio também, eu acho que complementares. sempre é assim. Se você quiser fazer cirurgia refrativa, bote 1 milhãozinho pra conseguir fazer. Mas aí dá pra, assim, dá pra tirar o retorno bem, de certa forma, rápido, né? Se você estiver assim, num local em que você tem uma demanda boa, de cirurgia boa, pra isso sim. Rápido, eu não vou dizer rápido não. Porque assim, rápido 1 milhão não é rápido. Rápido nada. entre muitas aspas, né? Mas aí, de geralmente, assim, o que as pessoas fazem é, tipo assim, montar numa cidade que não seja tão pequena, porque você precisa ter um volume grande, e juntar 3, 4, 5 oftalmos e dividirem o já custo. consegue. Entendi. Já que a gente tá falando de valores, né?
Chegou um momento polêmico de E aí, toda e aí? especialidade. Quanto é que ganha um oftalmologista, doutora? De 0 a 1 milhão. Mais especificamente, vamos, mais vamos, especificamente. vamos. Vou tentar ajudar vocês. porque eu Ajuda a sei que gente, isso ajuda a gente. Veja, eu vou falar a realidade de uma pessoa que fez uma formação num grande centro e que foi imediatamente depois da formação trabalhar num grande hospital. Que, tipo assim, por um lado, é bom porque você está lidando com tecnologia de ponta e uma equipe maravilhosa e colegas extremamente capacitados, mas por outro, o retorno financeiro é diferente de quando você monta uma coisa própria. É menor, certo? Mas também você precisa investir menos. Você entra com você e você, né? O seu dinheiro vem de você mesmo. Vem de você mesmo, você não precisa investir R$1. Então, assim, geralmente quando você entra, você precisa, é uma oftalmoespecialidade que você precisa ir galgando seus pacientes, né? Você não chega com o consultório lotado, você vai de pouquinho em pouquinho. Então, geralmente, depois de um ano e pouco, você deve estar ganhando seus 25, 30, 35, por aí, certo? Por mês, Isso... Deixa bem claro. Deixa claro. Isso só com a residência ou já com algum fellow, alguma coisa do tipo? Depende do lugar. Se você estiver num hospital menor, só com a residência já é possível você ganhar isso. Mas se você estiver num hospital estilo Hope, que todo mundo tem uma subespecialização, se você não tem, você fica para trás, você vai ter menos pacientes, as pessoas vão indicar menos pacientes para vocês, porque se você faz o que todo mundo faz, quem é que vai te indicar? Você geralmente, os seus colegas indicam para você uma coisa que eles não fazem. Tipo, alguém de glaucoma atende um paciente que tem problema de retina e manda para mim. Aí eu atendo um paciente que tem problema de córnea e mando para alguém da córnea. Entendeu? Esse tipo de coisa, vai trocando. Tô entendendo. Mas assim, pra galera que vai pro interior, que às vezes tem 2 oftalmos só no interior e você vai fazer, montar o serviço próprio e tudo mais, e começa a operar, aí o céu é o limite. Se O que a gente vai fazer da nossa vida? Não sei. Me diz. Não sei. veja, não eu não sei. tô Tu dizendo... mora no interior da Bahia, Remanso, tenho certeza que 70% das pessoas que estão assistindo não sabem nem onde é. Só 70. Não, veja, mas oftalmo, pra quem quer ir pra interior, é uma muito especialidade massa. O retorno financeiro é praticamente certo. Agora você tem que ir fazendo as coisas certas, ter um espírito empreendedor pra montar um serviço, senão você vai passar óculos o resto da vida, e não dá, né? Entendi. E aí, falando sobre empreendedorismo, então como é que a gente consegue empreender nessa área? Você pode montar um curso de... Preparatório para Preparatório para residência. Não, brincadeira. Eu acho que a principal forma de você empreender dentro da oftalmologia é você ir montando o seu serviço. Inicialmente um consultório, depois exames complementares que pagam bem e são exames justificados, porque a maioria das vezes a gente precisa realmente pedir vários exames para os pacientes. E se você operar e tiver um espírito empreendedor mais aguçado ainda, você monta um hospital com centro cirúrgico, pelo menos um bloco, né? Mas você pode também ensinar, você pode ter uma clínica popular em que você monta vários consultórios mais simples, entendeu? E botar outras pessoas para trabalharem. Tem N possibilidades. Mas é uma área que, se você empreender e tudo der certo, o retorno é bom. Tem espaço para ensinar também para os residentes, digamos assim, residente, a pessoa que terminou a residência ali em oftalmo? Tem, porque a gente tem uma prova de título muito forte. Então, a partir do momento em que uma especialidade tem uma prova de título muito forte, divisora de águas, porque toda a galera que faz especialização precisa passar naquilo para que não tenha restrições, e é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Então, gera essa demanda, né, das pessoas aprenderem, até muitas residências que não têm um conteúdo teórico tão forte, gera essa demanda de você fazer curso online, você fazer cursos presenciais. O próprio curso básico é uma possibilidade, porque a gente sabe que a pessoa entra ali morrendo de medo de atender o primeiro paciente, né? Você não sabe nem examinar, a realidade é essa. Então, se você quiser fazer um curso para começar, uma introdução assim, tem sempre espaço. A senhora falou um pouco do particular, né? Falando de SUS, a média de retorno financeiro seria a mesma? Não. O SUS paga bem pouco, porque normalmente quando você atende pelo SUS, você atende em algum hospital do SUS, né? Então você ganha única e exclusivamente pela consulta.
Entendi. No particular, na maioria dos hospitais, você ganha a sua consulta do plano particular e você ganha participação nos procedimentos que aquele Entendi. paciente fizer. Então, se aquele paciente precisa fazer um exame que é R$ 500, você ganha uma participação por ter indicado aquele exame. Sim, Entendeu? A maioria dos hospitais funciona assim. entendi. Então, sempre é um retorno financeiro muito maior, porque a gente sabe que consulta puramente pelo SUS é muito pouco. É, muito pouco. E até, não sei, né? Mas assim, acredito que no plano de saúde a consulta não deva ser um valor que agregue tanto. Acho que os exames acabam... A consulta participando dentro da mais. oftalmo, ela paga um Sim. pouquinho mais do que uma clínica médica, por exemplo, porque dentro da consulta você já faz procedimentos, Uhum. por exemplo, mapeamento de retina, medir a pressão do olho, algumas coisas que você faz assim Tudo de isso já rotina, soma, já Entendi. agregam. E gira em torno de quanto? Só pra gente ter uma ideia. É muito variável o plano de saúde. Tem plano de saúde que paga 100 e pouco. Na consulta assim dessa bonitinha, né? Uhum. Com mapeamento e tudo mais. 100 e pouco, 200. Tem outro que paga 300. Ah, é bom, então. Quando É você melhor bota, que- quando você Sim, bota tudo, tudo, isso, né? né? Nem todo mundo você vai fazer mapeamento de retina. Não, eu sempre vou e ganho combo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Você quer evento no Tem aquele no evento olho. no Não. olho. Aí tá depois, esse- Ó, aí do nada tem uma casinha no fundo. A casinha. Aí não sei o que, eu só vou seguir no fluxo. Eles entendeu? aí, a maioria tem indicação mesmo, mas a galera... de vez em Uma quando curiosidade, gosta de aquela aloprar e dizer que casinha, não aquele precisa. balãozinho é padrão, né? Todo É lugar que padrão. você vai tem aquela casinha, aquele balãozinho. Na Curiosidade. Lá em verdade, Remanso. E aqui na também. verdade, aquilo ali pode ser qualquer imagem, é só pra você fixar o olhar. Entendi. Pode ser a imagem que você quiser. E pra dilatar a pupila também ganha. Pra dilatar, não, mas você dilata pra ou fazer com uma complementação do exame do óculos, e aí não se ganha mais, porque independente de você ter dilatado ou não, você ganha o mesmo valor pela parte da refração, que é o exame do óculos. Mas se você, a maioria das vezes, quando se dilata, se aproveita que a pupila está dilatada para fazer mapeamento de retina. Aí se ganha pelo mapeamento de retina. Pensando aqui, já tá falando de óculos, acho que o oftalmo supra-sumo empreendedor seria aquele que tem seu próprio hospital, seu centro cirúrgico e ainda tem uma ótica, né? Não pode não. Não pode? Não Ter pode ético, não. A gente é impedido de ter ótica, porque Tá. tem um conflito de Entendi, interesse, entendi, né? Nem entendi. a gente, nem o cônjuge não pode ter ótica. Ah, não sabia Meu disso. Deus, estou chocada. Porque imagina, você tá Seria, lá, você né? não precisa Você de indica, óculos, né? mas você vai para um oftalmo saber se precisa de óculos e ele vende o óculos. Entendi. Não entendi. dá, né? Faz sentido. Faz sentido, mas eu Não nunca... sabia. É como um dermato que vende os produtos dermatológicos, não pode, né? Faz ser realmente. Pra dermato faz mais sentido, mas porque, não sei, Pensando, fazia... parece que realmente é. É uma questão de legislação para você inibir pessoas de fazerem coisas erradas que não deveriam ser feitas. É Não, basicamente faz sentido. isso. Uhum. Parece- Conflito de faz todo interesse. sentido, realmente. Faz sentido. Se fosse, era legal. Sempre é melhor, sempre é bom ganhar um pouco mais. Mas a gente sabe que ia ter gente fazendo coisa errada, Sim, né? com certeza, né? Não dá Sempre pra... em qualquer área do Brasil. Seguimos. Mas aí, penúltima pergunta. Se a senhora pudesse colocar no outdoor uma frase, tá? Na Agamenon Magalhães, ou então uma mensagem que pudesse ser transmitida para todo mundo, em todas as línguas, em todos os idiomas. Certo, de qualquer coisa, Qualquer né? coisa. Nada de tal. Agora é pergunta Qualquer coisa, filosófica. qualquer né? coisa. Agora O que, gente a senhora tá na- colocaria? Qual a frase escolheria? Poxa, eu gosto de coisas assim mais motivacionais. Eu diria. Acho que eu diria uma frase de Oprah, mas baseada numa de Buda, que diz basicamente a mesma coisa, que você é aquilo que você acredita. Eu acho que eu sou bem dessa filosofia. Se você não acredita que você é capaz de muita coisa, você não vai. Mas se você acredita, vai-se embora. Eu acredito, eu acredito. Acreditamos. Acreditamos. Inclusive, eu passei, né? Quando eu fiz a minha cirurgia, eu tive esse mesmo dilema, né? Só que eu não decidi fazer o hospital. Eu fiquei perguntando e tudo, foi quase um... Foi, Mas ele, aí eu ele achei passou muito- assim, por esse, assim, eu vou fazer o hospital. A gente, na verdade, eu e tu A passou. gente já passou por muita coisa, É, né? a gente Você fica passou- essa dúvida. Mas olha, o que eu sempre digo é, a maioria das pessoas que vão para o oftalmo, pouquíssimas desistem. Então é legal, pô, depois que você aprende que, tipo assim, oftalmo não é só passar óculos, não tem monotonia nenhuma, é uma coisa muito interessante, cheia de coisas, extremamente resolutiva, Não, porque mas a assim, oftalmo é um dos pontos fortes, é isso, você consegue resolver os problemas do Isso. paciente e seus pacientes, de uma forma geral, estão felizes, então seu dia a dia é mais alegre, sabe? Não é aqueles pacientes cabisbaixo, triste, É uma morrendo. especialidade mais Coisa- rápida, mais dinâmica. É, super dinâmico. Eu acho super dinâmica, cirurgia rápida, dinâmicas. Agora eu acho muito, sabe? Pequeno, né? Eu gosto de coisa mais... Na raça. Sangue, artéria lá pulsando. Não, eu tenho um amigo nesse cirurgião que ele diz que as hemorragias da gente a gente controla com cotonete. E é verdade. Meu
Ele trabalha com a caixinha de cotonete do lado. Meu Deus do céu, muito É bom. verdade. Mas bom, a gente já passou, acho que eu também já passei por esse... Ah, eu vou fazer oftalmo, mas eu já passei por tanta coisa que não sou nem parâmetro pra dizer. Normal. É. Que bom que você tem dúvidas com outras coisas. Não, eu Você sempre tá fico... saudável. É saudável, que bom, porque às vezes eu fico achando que eu tô surtada. Não, Espero que você se identifique aí em casa, porque o surto é real. Mas eu sempre procuro alguma coisa com procedimento, assim, sabe? Que eu... Então, não só porque eu gosto muito dessa coisa manual enfim, né, dessa dinâmica, como também agregar, né? Porque a pessoa tem que pensar racionalmente. Porque a gente sabe que qualquer procedimento agrega, a consulta da gente agrega o valor do nosso trabalho. E a oftalmo a gente tem muito essa vantagem, né, da especialidade. Mas... Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, acho que A só gente espera desistir. eu botar. Vou dar um xizinho agora. Vou dar. Depois do podcast de hoje, principalmente Quem saber de sabe? 0 a 1 milhão, acho que Vai pode ser zero. é Não, verdade. brincadeira, não. Zero não tem ninguém, não. Não é possível. Bom, biscoito da semana. Biscoito da semana. Sabe E o que é o aí? biscoito da semana? Mais ou menos. É basicamente uma dica que a gente vai dar para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, sobre algo que a gente esteja vendo, viu, legal, pode ser relacionado à medicina ou não, fica a critério da pessoa. E aí, como nossa tradição, o Biscoito da Semana sempre começa com nossa convidada especial. Tá. Eu trouxe um livro para estimular a leitura. Muito bem. Eu trouxe esse livro daqui, que na verdade eu nem terminei ainda, eu tô lendo agora, que chama O Essencialismo. É um livro sobre a gente aprender a dizer não às coisas que não precisa ser a gente que faça. Então é um livro que eu comecei a ler porque eu me enquadrei muito nisso, porque eu sou meio que, isso aqui dá pra fazer, então eu vou fazer. Isso aqui também dá, eu vou fazer. Eu gosto de tudo, eu acho que vai ser legal fazer tudo. Bem entusiasta, assim, com o nome tudo. desse livro. E esse livro, ele traz essa temática de tipo, não, escolhe alguma ou algumas coisas pra fazer e faz aquilo bem feito, que vai ser melhor. Aprenda a dizer não às pessoas, aprenda a dizer não às coisas, às atividades que não precisa ser você a fazer, que as coisas, você aumenta a sua produtividade, que tá tão em voga, Sim, né? sim. O nome do livro? Essencialismo. Essencialismo, muito bom. Muito bom. Mas é real esse lance do foco, né? Você vê que você acaba dispersando e perdendo energia quando você foca em várias Exatamente. coisas. É um trabalho contínuo pra quem é entusiasta das coisas, sabe? Sim. É Eu queria difícil. fazer aquilo, mas não vai dar, e você fica ali se segurando, É. pra fazer, mas não, vou deixar passar. E eu tô vivendo isso na pele como recém-formada, há um mês de formada, minha filha. Dizer não a um plantão é mais difícil do que eu imaginei. Todo dia eu recebo uma mensagem encaminhada dela. Devo aceitar. Plantão em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Devo aceitar. Quem filtra meus plantões? Quem decide quem eu vou fazer plantão ou não? É Esdras, porque se for Amor, depender tá de bom mim, já tá muito tóxico. É sério. Vamos ler o livro pra É. gente Vamos ver ler se o a gente livro. se controla. é 7 de 7 dias. E eu fico, vou aceitar. Ele não vai, eu vou. E quando eu pego o osso pra largar, meu amigo, é difícil. É difícil, mas lerei com Sou certeza. dessas também. É um perfil comum, né? Diga aí. Bom, meu biscoito da semana vai ser um podcast. Que é... Café Comédia. Não, vai ser um... Esse também sempre é, né? O podcast é A Culpa do Cérebro. Nesse podcast eu achei bem interessante. Estou escutando alguns episódios. Inclusive, vindo pra cá, estava escutando um, que é o episódio número 15. Que ele traz 5 passos para você começar a acordar mais cedo, né? Ele fala muito sobre neurociência em si, fala sobre técnicas de estudo, fala sobre como você ser mais produtivo. E então, assim, acho que tipo, é um podcast que não tem tantos episódios ainda, tá no 15º episódio, tá iniciando ali, e acho que vale a pena você começar a ouvir, né? Eu gosto sempre de ouvir do começo. E quando eu começo a ouvir uma coisa nova, eu escuto do começo até chegar aonde tá, né? Pra poder ficar atualizado, assim, como se fosse uma série. Então fica aí a dica. A Culpa é do Cérebro. Tá no Spotify, acredito que deve estar nas outras plataformas também. E sei que tá no YouTube. Que nem a gente. Se não seguiu a gente, ó. É se inscreve verdade. no canal. Quer dizer que quando tu escuta um podcast, tu escuta ele desde o primeiro episódio. Geralmente sim.
Meu Deus do céu, isso é metódico, de verdade. Geralmente sim, geralmente Meu sim. Deus do Eu gosto de céu. ver a evolução das pessoas. Tipo, tem um podcast que, tipo, tinha mais de 300 episódios. Só que, tipo, era um cara que eu gostava muito, é o Murilo E Gano. ele escutou os E eu comecei a 300 escutar do episódios. primeiro episódio. Era o tempo todo, eu entrava no carro, em qualquer lugar, era Murilo Gun em todos os cantos. Eu não aguentava mais. Bom, eu, né, toda vez dou um biscoito mais besterol. Eu gosto, assim, de sair mais desse campo de, eu acho importante, Sim. mas eu acho importante também ter uma pessoa que Com certeza. gosta de Equilibrar, né? equilibrar o sistema. Para os amantes de maquiagem, amo muito. Tem uma série na Netflix chamada To Glow Up. E é Glow Up, na verdade. Que, na verdade, é como se fosse um Masterchef das maquiagens. É massa, muito bom assistir em um dia, em 2 dias. Já assisti isso? Muito bom. Ele tá, tipo, muito bom. Eu já assisti. Eu tô achando Será? que o Dimas já assistiu Glow também. Up. Ele tá, é verdade. Bom, fica a dica, Dimas. É uma série no Netflix chamada Glow Up, passa na Inglaterra. Com 2 especialistas em maquiagem, assim, fantásticos, fenomenais. Cada maquiagem, nada de maquiagem, como fazer delineado gatinho, não. Fora disso, é realmente arte. Você vê arte, sabe? E você vê como as pessoas são inspiradas e apaixonadas por aquilo que elas fazem. É realmente muito legal, muito bacana o seriado. E, na verdade, é um reality show, né? E vale a pena assistir pra quem gosta dessa dinâmica de Masterchef, competição e tal. Eu gosto muito, tô muito nessa vibe, assim. E é isso. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelos meninos aqui, né, dos bastidores, sempre apostos, como sempre aí, nessa parceria. E... E maravilhoso. maravilhosa. E queria deixar alguma última mensagem, onde é que a gente encontra a senhora nas redes, como é que Eu tenho apenas o Instagram pessoal mesmo, posto muito pouco, não sou muito adepta a redes sociais mesmo não, mas pode seguir o meu médico residente e a minha carinha tá sempre por lá. Tá vendo aí? Alguma última mensagem pra quem quer fazer oftalmo, pra quem tá pensando que gosta que não gosta de física, mas... Física é um pedacinho que a gente tem que aprender para passar em prova. No dia a dia não vai usar, pode vir, não tem problema. Mas eu acho que de verdade, se a pessoa está pensando em fazer oftalmo, eu super indico. É uma especialidade linda, a gente consegue ajudar as pessoas, principalmente para quem não precisa viver com aquela história de vida ou morte o tempo todo, quem se satisfaz mudando a qualidade de vida do paciente, quem se sente bem realizado com isso, eu acho que é um lugar perfeito. Quem não segue a gente, sigam a gente no Spotify, na plataforma que você tiver, se inscreve no canal do YouTube, curte o vídeo também, importante. Dá o teu joinha, Compartilha com os amigos, ativa o sininho. ativa o sininho das notificações. E é só isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Valeu. Nos sigam nas redes sociais, @cafécomédia. Instagram. Tchau. Tchau!